Alexandre agora, é isso? Então, vamos a Brasília agora. Alexandre, eu estou com informações para aqui, digamos, servir num momento como âncora aqui, momentâneo aqui, até que Paula retorne o contato lá de Brasília, lá de Manaus. Vou a Brasília com você, diante do que nós estamos vendo, dessa decretação agora, desse entendimento do governo americano de revogar Magnitsky, mas esse cenário geopolítico que estaria na mesa também. Boa tarde, boa noite já, né? Boa noite, Piotr. Você está mais próximo, eu ouço melhor você. O pessoal de Manaus está meio longe, mas olha, aí Manaus, Paula, Ana, Augusto e Cauti, vocês estão demonstrando que a oeste tem norte, aí em Manaus. Bom, vamos eu não sei, fica difícil eu imaginar que Moraes seja moeda de troca, seja um peão no xadrez internacional, tem a ver com grandes movimentos estratégicos de Trump. Eu prefiro achar que foi alguma coisa mais próxima, né? Agora, o que eu não vejo lógica é ou os Estados Unidos erraram agora ou erraram quando sancionaram, porque não faz sentido. Ainda dia 8 agora, respondendo ao Rick McCormick, que é um representante, deputado, é integrante da Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Representantes, ouviu a boataria, consultou o Departamento de Estado confirmou. Dona Viviane, ministro Moraes são sancionados por agressões aos direitos humanos, todo mundo sabe, por agressões à liberdade de expressão e por prisões arbitrárias, principalmente, né? Esses foram os motivos, né? E aí, como vocês acabaram de lembrar, esses motivos não cessaram. Continuam esses motivos, mas cessou a aplicação da Magnitsky. Então erraram ao aplicar, ou estão errando agora ao retirar a sanção. Agora, para concluir, eu diria, né, é o M de Moraes que parece persegui-lo, né? Aí, nesse caso, nem precisa de Magnitsky, porque basta Master. Comemorou a retirada das sanções ao ministro Alexandre de Moraes e também à sua mulher. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou na rede social o seguinte, abre aspas, a retirada das sanções dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes é uma grande vitória do Brasil e do presidente Lula. Foi Lula quem colocou esta revogação na mesa de Donald Trump, num diálogo altivo e soberano. É uma grande derrota da família de Jair Bolsonaro, traidores que conspiraram contra o Brasil e contra a justiça, fecha aspas. O líder do PT na Câmara, deputado Lindenberg Farias, também celebrou a decisão e afirmou que, abre aspas, a retirada do ministro Alexandre de Moraes e de sua esposa da lista da Lei Magnitsky é uma derrota histórica dos traidores da pátria que tentaram negociar sanções internacionais, revogação de vistos, tarifas e a chamada pena de morte financeira contra o ministro relator do STF no caso da trama golpista. Mas especialmente uma vitória do presidente Lula, da democracia brasileira e da defesa intransigente da soberania nacional. Fica cada vez mais claro que quem estava do lado do Brasil e quem estava contra o país, quem atuava contra o país. Eduardo Bolsonaro, segundo a Polícia Federal, praticou coação no curso do processo ao articular pressões externas contra o Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Alexandre, a gente não tem um contato que informou ao STF, a informação sim, que eles foram avisados antes. Ela disse algo mais, por exemplo, a Magnitsky está revogada, mas no sentido de impor alguma condição. Ou, olha, a Magnitsky está revogada e precisamos que... Ou não disse nada. Porque se não disse nada, aí vem a minha certeza. Aí ou o Brasil acaba com a saúva ou a saúva acaba com o Brasil. Porque, como você lembrou há pouco, as violações explicadas e justificadas, aliás, em comunicados, convenhamos, brilhantes, muito cuidadosos por parte do governo americano para dizer o porquê o ministro brasileiro estava sendo sancionado, vieram justamente do governo americano e de violações que não se dissiparam, elas estão aí, inclusive contra cidadãos americanos, como alegava o governo americano ao aplicar a Magnitsky. Ou seja, nós temos uma realidade que ou o Brasil agora fica sozinho nesta luta diante de fatos que são incontroversos, ou os Estados Unidos impuseram alguma coisa, ou pelo menos condicionaram alguma coisa. Não há informações sobre isso até agora, não evidentemente informações asseguradas. Ou nós cedemos em alguma coisa. Estou lembrando aqui de Getúlio Vargas querendo uma boa siderúrgica, uma volta redonda, uma aciaria. Aí nós entramos na guerra e ganhamos a siderúrgica, além de ganharmos muitos navios, etc. Muitos navios. Não sei se houve algum tipo de negociação nisso, né? Aí teria sido Lula pedindo alguma coisa para Trump, ou oferecendo alguma coisa para Trump, em troca disso, né? Lula é reconhecido, né? Moraes foi um dos que participaram da descondenação de Lula. Ele deve para o Supremo, sem dúvida, deve a liberdade dele, deve a limpeza da ficha, né? Ficha limpa, pode ser candidato à presidência da República. Não sei se foi isso, né? Agora, o fato é esse, que você está preocupado, Piotr,
Agora vamos ficar só com o contrato da Master, as agressões à Constituição, o inquérito do fim do mundo. Isso não é só, né? Constituição, meu Deus do céu, é o que mais vale de sustento jurídico de um país, do direito de um país, da organização, da estrutura de um país. É a Constituição, e ela foi desrespeitada. Eu vi aí no artigo dessa semana que menciona isso, falando de desrespeito à Constituição, que a mídia aplaudiu as questões, foi cúmplice, né? Calou-se, foi cúmplice. Isso não existe em jornalismo, alguém calar-se diante de um desrespeito à Constituição. Mas a gente está numa anestesia, está todo mundo anestesiado, não percebe, basta ver esse contrato de 3.600.000 por mês, que é uma aberração, né? Mas ele é muito eloquente, ele fala por si, ele não precisa de adjetivos. Esse contrato já é um substantivo, é uma voz gritante, gigantesca, mas ninguém ouve. Há uma anestesia esperando por Trump, né? Tem outros que esperam, eu vou rezar. Pode rezar, vai fazer bem para você. Agora, para fazer para o país, Deus é pai de todos os lados, de todas as ideologias políticas, né? Não vai se meter nessa. É uma questão que nós o povo, né? Nós, a origem do poder, temos que decidir. E, infelizmente, o poder legislativo está encolhido. Basta ver todos os episódios que a gente tem visto aí nesses últimos tempos. Está encolhido por quê? Porque tem culpa em cartório, porque o Supremo julga deputados e senadores. Agora fazem de tudo para que senadores não julguem ministros do Supremo, inclusive presidentes Pacheco e Alcolumbre. Que é uma maquininha para dar o game over, né? Aquelas altas taxas das... Por quê? Porque tem culpa em cartório, porque o Supremo julga deputados e senadores. Agora fazem de tudo para que senadores não julguem ministros do Supremo. Inclusive, presidentes Pacheco e Alcolumbre sentam-se em cima dos requerimentos e não dão a mínima para os representantes do povo, dos estados, deputados, senadores, aqueles que apresentam requerimentos de impeachment. Essa é a situação. Nós estamos com medo de atravessar o Rubicon. Não chegaremos a Roma, nem ao direito romano. Alexandre, você tocou num ponto aí de estarmos anestesiados. Eu tenho uma informação que o governo brasileiro nunca de fato teria apresentado como condição para abusar do latim sine qua non aqui, ou seja, ou é isso ou a gente não senta na mesa, a revogação de sanções políticas, ou seja, a da Magnitsky ou de vistos aos ministros. O governo brasileiro estava preocupado com a questão das questões, sobretudo comerciais. E claro, tocava nesse assunto, queria um aceno do Trump para o Lula, para ele usar internamente, coisa que o Trump já fez, mas esse nunca teria sido nunca teria sido a prioridade. Em que pese aí essas declarações da Gleisi Hoffmann e do Lindenberg. Nunca foi. O governo Lula nunca teria lutado realmente por isso. O fato do governo americano ceder nesse ponto é o que chama a atenção de o que mais teria sido ofertado. O que mais estaria em jogo, como você mencionou, lembrando de Getúlio Vargas em relação à Segunda Guerra, a CSN e por aí vai. A gente sabe, por exemplo, eu fiz menção há pouco aqui, até porque essas consultorias internacionais que hoje atuam no Brasil e atendem clientes brasileiros que têm, digamos, interesses e negócios com a Ásia, elas receberam uma informação e disseram, vocês precisam já começar a pensar num plano de contingência, porque haveria uma possibilidade agora crescente, segundo eles, em relação à invasão da China por Taiwan. É algo que está na iminência de acontecer. A China não nega isso nunca, faz operações ali na região, operações com navios e aviões. A Taiwan responde colocando alguns navios ali, ou seja, não é um estado normal de paz ali, está longe disso. Por outro lado, você falou da apatia ou dessa, digamos, da anestesia do povo brasileiro. Eu me lembro que em 2012 eu entrevistei o então ex-presidente já Fernando Henrique Cardoso e eu perguntei a ele por que as pessoas não iam às ruas, né, diante da situação do governo Dilma e tudo mais. 2013, por um acaso, começou aquela onda de manifestações e elas foram, digamos, terminar na eleição de Bolsonaro, né? A Dilma caiu, veio o governo Temer durante aquele tempo todo. Você que tem larga experiência, você já viu o Brasil tão anestesiado assim, por tanto tempo? E você de alguma forma explicou aí. Eu tenho hoje um congresso numa situação que talvez, em denúncias já houve casos semelhantes. De problemas com ficha corrida também já houve casos semelhantes. Temos anões do orçamento, uma série de coisas, né? Mas a gente nunca teve um Supremo que saiu da casinha, e hoje é quase que o imperador do Brasil. Me parece até que esse gesto americano, eu estou deduzindo agora, confesso, é uma dedução, ao fazer esse aceno ao Supremo, parece que o governo americano entendeu quem governa o Brasil. O que foi negociado a partir daí, bom, aí é outra questão, a gente está tentando aqui chegar a essa conclusão, né? Não há nada mais a tolher o poder, né, de Moraes, que tem agido como relator, ele tem agido como investigador vítima, né, promotor público, juiz e agora execuções criminais, né? Isso é sabido, isso é óbvio, isso é do conhecimento público. Agora, baseado nos anos de vida, na experiência, eu lembro do tempo em que os jornais tiravam várias edições por dia, diferentes,
para manter o público atualizado, e havia uma grande demanda, né? O Augusto toda hora fala da Veja, que por semana tirava mais de 1 milhão de exemplares, os grandes jornais eram esperados na banca de madrugada, e hoje, paradoxalmente, nós temos a rede social, a informação instantânea. Será que ela não serve para despertar a politização no brasileiro, a cidadania? Porque não adianta o sujeito ser literalmente, né, está escrito na Constituição, todo poder emana do povo, ele não tem consciência disso. A maior parte do povo brasileiro não tem consciência disso. A Branca leu aí uma parte do meu artigo, 45% da população ativa está vivendo de dinheiro dos outros, do imposto pago pelos outros, né? E, portanto, são servos, são escravos, são o quê, né? Porque ficam dependendo da pessoa que eles acham que está dando presente, dando benefício. Então, e a mídia, que na época era ativa, presente, crítica, né? Cito de novo o Milor Fernandes, a natureza do jornalismo é a crítica, é a oposição. O contrário é secos e molhados. Áulicos são da corte para aplaudir. Mas hoje estão tão amarrados. Houve uma decadência financeira de grandes órgãos, né? E aí precisam de propaganda do governo. Ora, governo não precisa de propaganda, basta prestar bons serviços públicos. Mas as verbas de propaganda crescem para sustentar, tem que pagar agora o 13º, a folha de pagamento do fim do mês de muitos jornais, emissoras, etc. E aí é isso. E aí deixam de lado a sua necessidade de informar. Olha, eu não duvido, Piotr, que algum jornal que nunca noticiou que Moraes foi sancionado, que agora tenha que noticiar que foi cancelada a sanção. Os seus assinantes vão perguntar, mas você nunca noticiou isso, né? Esse contrato da Master, por exemplo, eu duvido que todo mundo esteja publicando, e já vi que não publicaram com o tamanho da manchete que seria nos anos 50, nos anos 60, por exemplo. Porque é uma coisa incrível, como eu disse, fala por si só. E quanto a manifestações, né, lá que começaram por causa de, se não me engano, 20 centavos da parada de ônibus, né, começou pequenininho e se tornou um apelo político. Por quê? Porque já na pandemia fizeram uma experiência. A televisão mostrava as covas que estavam nos esperando, então em pânico ficamos congelados, obedecendo tudo que nos diziam, sem entender o que estava acontecendo, né? Houve uma paralisia coletiva, né? E aí obedecemos tudo, né? A pessoa nem sabe por que estava usando máscara e respirando o próprio ar. Ficava com dor de cabeça no fim do dia e não sabia por quê. Hoje todo mundo sabe que não precisava coisa nenhuma e botar todo mundo numa casa, todo mundo junto, se um tivesse contaminado, pegava todo mundo também, né? Prendia o sujeito que estava na praça, a mulher que estava na praça em Araraquara, quando deveria estar na praça, assim, respirando ar puro. Fizeram tudo o contrário e dominaram. Depois veio o 8 de janeiro, que foi uma explosão, né? Eu disse que expliquei como uma catarse, porque estavam contidos lá na frente do QG, e aí consideraram isso como um estímulo à invasão. Quando eu entrei para falar, já tinham invadido tudo, mas enfim, né? Faz parte. E aí as pessoas ficaram com medo de fazer reunião na rua, né? Sim, encheram a Avenida Paulista mais de uma vez, né? Fizeram manifestações, mas está todo mundo com receio, todo mundo com medo, está com medo de falar alguma coisa, de escrever alguma coisa. Esse medo contraria o que está escrito na Constituição, no artigo 5º, no artigo 220, liberdade de expressão. É uma Constituição libertária, né? Ela veio até como uma diástole depois da sístole dos anos de governo militar. Foi em 88, inclusive José Genuíno certa vez me disse, puxa, se a gente soubesse que ia cair o muro de Berlim, a gente ainda teria feito uma Constituição diferente. Mas a Constituição garante liberdade de expressão e todas as demais liberdades. E que, no entanto, estão, como a própria Magnitsky justificou, estão sendo contidas, né? Olha, em lugar em que há contenção da liberdade é porque não há democracia. Então, é isso que a gente está vendo. E agora, parece que os Estados Unidos dão um sinal, ó, é com vocês. Resolvam aí, eu não estou para ser o anjo exterminador que vai fazer as coisas que o Congresso do Brasil, o poder legislativo, os representantes do povo deveriam fazer.